E hoje eu quero falar com vocês ali do livro de Mateus, o Sermão da Montanha. Eu sou fascinado pela lei de Deus, fascinado pelo Sermão da Montanha. A lei de Deus tem muito a ver com a Igreja Adventista. Faz parte da nossa identidade, a lei de Deus. E hoje eu quero mostrar para vocês como que Jesus, ele valorizou e fortaleceu o conceito da sua lei através do Sermão da Montanha. E vamos ver o significado que isso tem para nós hoje, como adventistas, como cristãos, como evangélicos. Qual o significado que tem para nós e principalmente como que nosso ano de 2026 pode ser melhor se nós meditarmos na lei de Deus de dia e de noite. E se nós aplicarmos os princípios da lei, exarados ali também no Sermão da Montanha, a nossa vida pode ser muito melhor. Então faça esse ano valer a pena. Um ano para valer a pena 2026, dentro desses princípios que queremos estudar com vocês. Então vamos viajar um pouquinho no significado desse Sermão da Montanha. Primeiramente, é interessante nós notarmos assim, se você procurar nos evangelhos, quais foram os dois sermões, os dois maiores sermões de Jesus? O Sermão da Montanha e o Sermão Profético. O Sermão da Montanha, capítulo 5 a 7 de Mateus, e o Sermão Profético 24 e 25 de Mateus. E os outros evangelistas também, ali, principalmente Marcos e Lucas, acabam repetindo, mas não trazem todos os detalhes que Mateus traz. E é impressionante, sabe o quê? O Espírito Santo que inspirou Mateus a escrever esse livro. E o Espírito Santo ele já tinha algo em mente. Porque esses dois maiores sermões de Jesus nos evangelhos, eles têm a ver exatamente com dois elementos muito importantes na identidade adventista. O Sermão da Montanha, como eu disse, é um comentário da lei de Deus, que valoriza a lei. E o Sermão Profético, ele valoriza o livro de Daniel. O Sermão Profético, ali em Daniel 24 e 25, é, acima de tudo, um estudo bíblico em cima de Daniel. Especialmente Daniel 7 a 9. Olha que interessante. Então, o livro de Daniel é exaltado no Sermão Profético, a lei de Deus é exaltada no Sermão da Montanha. Os dois maiores sermões de Jesus trataram de Daniel e da lei, que são dois pontos muito importantes da nossa identidade. Então, Deus já pensa em tudo. Deus sabia que para o tempo do fim isso seria muito importante. E nós estamos no tempo do fim. E vejamos ali um ponto para entendermos essa questão da lei. Então, Jesus é chamado, então, ele é apresentado em Mateus como o novo Moisés. Vejam só, tem vários paralelos. Ambos saíram do Egito. Jesus, quando pequenininho, foi para o Egito, depois teve que voltar. A travessia do mar, Jesus atravessou o Jordão no batismo. O deserto, Moisés 40 anos, Jesus 40 dias no deserto sendo tentado. E ali foi provado, testado, aprovado. Aliança, Moisés aliança lá no Sinai, Jesus a nova aliança agora no outro monte, não o Monte Sinai, mas o Monte do Sermão. E os 10 mandamentos no monte ali, tanto Moisés como Jesus. Então vemos que realmente Jesus é o novo Moisés. Outro ponto importante, até eu gostaria de ler com vocês esse texto, está ali Isaías capítulo 61. Isso daqui, quando eu descobri, eu fiquei muito feliz, porque é um outro ponto da identidade adventista no Sermão da Montanha. Isaías 61, verso 1 e 2. Aproveitando aí, enquanto encontramos, quero saudar os amigos que estão acompanhando aí também pela live, né, pelo YouTube, que Deus possa abençoar vocês. Estava já orando para que Deus trouxesse a vocês que estão aí à distância ouvindo essa mensagem, possam também entender melhor o plano de Jesus para a vida de vocês e ter em 2026, muito melhor, né? Vamos ver então Isaías capítulo 61, verso 1 e 2. Fala assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me
a curar o quebrantado de coração, e proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Interessante. Queridos, então, se você tiver um tempo na tua casa, leia todo o capítulo 61. Sabe o que nós vamos ver? O capítulo 61 de Isaías, ele se baseia inteiramente no dia jubileu. Olha só, o ano jubileu, que aqui é chamado de o dia aceitável do Senhor, ou o ano aceitável do Senhor. E então, o jubileu era um ano em que a pessoa tinha todas as suas dívidas perdoadas, lembram? Está ali em Levítico 25, depois vamos ver uns detalhes ali sobre ele. Mas assim, todas as dívidas perdoadas, os escravos que estivessem ali sem liberdade, recebiam liberdade, e até mesmo a terra, quem tinha vendido a sua terra, a sua casa, recebia de volta no ano jubileu, que era a cada 49 anos, 7 semanas de anos. E o ano jubileu, portanto, ele é um sábado 2.0. O ano jubileu, ele tinha a ver com o sábado. E é interessante, as bem-aventuranças que abrem o Sermão da Montanha, ela é baseada inteiramente em Isaías 61. As bem-aventuranças, elas são um cumprimento do jubileu. Nós vamos entender melhor isso. Mas veja, se você ler nesses versos que a gente leu aqui, você já vai ver que ali fala dos mansos, fala dos contritos de coração, que é o mesmo que humildes de coração. Lembra? As bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados humildes de coração ou contritos de coração, que deles é o reino de Deus. Bem-aventurados tristes os que choram, porque serão consolados. Vocês estão entendendo? Então, o ano aceitável do Senhor é o ano jubileu, que tem a ver com o sábado. Então, é Deus dizendo, as bem-aventuranças, Deus diz então, olha, as bem-aventuranças são um anúncio de que o jubileu chegou. O jubileu chegou. Chegou o ano da bênção. Chegou o ano da libertação. E é significativo, se vocês quiserem conferir depois, no livro de Lucas, quando Jesus faz o primeiro sermão, lá na sinagoga, o primeiro sermão Jesus também faz em cima do Salmo, de Isaías 61. Isaías 61. Jesus cita exatamente esses versos que nós lemos, o verso 1 e o verso 2 de Isaías 61. Então, Jesus realmente, ele pregou o primeiro sermão dele num sábado, e o sermão era sobre o sábado. O primeiro sermão que Jesus pregou, tanto no livro de Mateus como no livro de Lucas, era um sermão que ele fez no sábado e era sobre o sábado. Será que isso fala alguma coisa para nós que estamos aqui no século 21? Isso é importante. Nós vamos ver mais links a respeito disso. Como estava dizendo, o ano jubileu, então, ele é citado em Levítico 25. Então, o ano sabático é a cada 7 anos. E o ano jubileu, 7 vezes 7, 49 anos. Havia uma pequena diferença desses dois ciclos sabáticos. No ano sabático, a cada 7 anos, havia abundância para os pobres, para os órfãos, para as viúvas, porque nada era colhido, tudo ficava para essas pessoas pobres. E a liberdade para os escravos, e os endividados também eram livres das suas contas, né? Coisa boa. E no jubileu tinha tudo isso, mas só que tinha um ponto a mais. Eles recebiam a terra. E nós sabemos e poderemos ver agora. Toda a tipologia bíblica, ela traz várias etapas de revelação de Deus através do tipo, como nós vemos ali. Então, veja, primeiro, o jubileu se cumpre para Israel, era um ano de igualdade, de justiça social, Levítico 25. Com Jesus, o jubileu se cumpre na nova aliança, que então é o descanso, a libertação e o descanso que Deus traz no sábado profético, então, que se cumpre em Jesus na nova aliança. A igreja, ela recebe o descanso, Hebreus 4, que também representa esse jubileu. E nos eventos finais, o jubileu se cumpre 100%, ele se consolida quando recebemos a nova terra. Que em Daniel 7 fala que a terra será de volta entregue aos santos do Altíssimo.
E também em Apocalipse 21 e 22, fala que os santos herdarão a terra, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. E nós teremos a árvore da vida, o rio da vida, e tanta coisa linda que fala ali no finalzinho de Apocalipse. Vocês estão entendendo, queridos? Então nós vemos, isso daqui tudo nós estamos vendo para entendermos o que está por trás do Sermão da Montanha. A lei de Deus está por trás do Sermão da Montanha. Moisés e os sinais estão por trás da montanha. Mas o sábado, o jubileu está por trás do Sermão da Montanha. Olha só, o jubileu, ele é o clímax das profecias messiânicas. Existem 5 profecias messiânicas no Antigo Testamento. 5 grandes profecias. A primeira grande profecia messiânica é a profecia da semente. Gênesis 3, verso 15. Jesus é a semente. Ele é o descendente, ele é a semente, em Gênesis 3. A estrela, em Números 24. Ele é o sinal, em Isaías 7. Ele é o servo, Isaías 53 e outros capítulos ali perto também. E Jesus é o 7. Ele é o jubileu, em Daniel 9. Olha que interessante. Então, as 5 grandes profecias de Jesus no Antigo Testamento, todas elas têm a ver com Jesus. Jesus é comparado a alguma coisa que era palpável para o judeu. E é interessante que o clímax dessas profecias, Jesus é o jubileu. Ele é o 7, que está aonde? Em Daniel 9. Em Daniel 9, a profecia mais importante a respeito do Messias no Antigo Testamento. Porque essa profecia, além de falar as características do Messias, além de falar que ele iria morrer, além de falar que ele tinha a ver com a aliança, com a nova aliança, também a profecia de Daniel 9 traz que Jesus... traz as datas que Jesus seria batizado, que seria morto e que começaria então a igreja. E também as 70 semanas que está em Daniel 9 tem a ver com o quê? Com os 2.300 anos, que daí é o tempo escatológico, quando Jesus muda de função, lá no céu, ele continua intercedendo, mas ele começa em 1844 a abrir os livros e fazer o juízo. Olha só que interessante. Então, aí nós vemos ali, coloquei, não vamos entrar em detalhes nisso, apenas para você ter uma ideia. O clímax das profecias messiânicas é Jesus como sendo o 7, o jubileu, 70 semanas, 490 anos. O que é 490 anos? 10 jubileus. Está entendendo? E então, em cima do jubileu, em cima do sábado, a vinda do Messias. E isso tem a ver com a gente. 1844 começou a igreja adventista. Olha, a lei de Deus, o sábado, o Messias, a volta de Jesus. Tudo isso tem a ver com as bem-aventuranças e tudo isso tem a ver com o Sermão da Montanha. Enfim, só mais um adendo nessa pequena introdução do pano de fundo. Sabe o quê? Nós vimos então que o jubileu tem a ver com as 70 semanas, tem a ver com a nova aliança que Cristo faz com o seu povo. E o que significa essa nova aliança? Todas as promessas agora estão liberadas. Basta você crer que você recebe a promessa. Só que é lógico, essa fé é uma fé operante que resulta em obediência à lei de Deus. Hoje tem muitas igrejas evangélicas, muitos amigos cristãos muito queridos, que eles acham que a nova aliança aboliu a lei de Deus, não precisa mais da lei, agora basta você crer em Jesus, é só graça. Agora, não é assim que alguns dizem? Queridos, isso demonstra que a gente precisa estudar mais a Bíblia com eles. E nós também precisamos entender melhor isso. O que significa a nova aliança? A nova aliança significa que a velha aliança com Israel nunca recebeu todas as promessas. Porque para receber todas as promessas, Israel tinha que obedecer à lei, não podia quebrar a lei. Não podia cair em maldição, não podia quebrar a lei, não podia quebrar a aliança. Israel nunca conseguiu obedecer a lei perfeitamente, Israel nunca conseguiu receber 100% da promessa, certo? Mas daí o que acontece? Aí chega Jesus Cristo. Jesus Cristo vem sendo o novo Israel. E ele foi tentado em tudo e não pecou. Hebreus capítulo 4. Jesus foi tentado em tudo e não pecou. Então o que aconteceu com Cristo? Ele conseguiu vencer e conseguiu garantir que todas as promessas que estavam travadas por causa da desobediência de Israel fossem agora liberadas pela obediência de Jesus.
E é por isso que quando você aceita Cristo como Salvador, a justiça de Cristo é colocada sobre o teu coração. Nós estamos todos com o nome sujo diante do universo. Já viu quando você está com o nome sujo aí no comércio e você não consegue comprar a prazo? Você não consegue ir ali nas casas gaúchas. Ainda tem casa gaúcha aqui ou não? Tem? Tem ainda, né? Você não consegue chegar ali na loja e comprar a prazo no crediário se você está com o nome sujo, não é verdade? Você não consegue ir em nenhum lugar comprar um carro, tirar um carro à prestação se você está com o nome sujo. Agora imagina, gente, por causa do pecado, nós estamos todos com o nome sujo diante do universo. E nós somos um risco ao mercado financeiro do universo. E por isso que nós merecemos o fogo. Mas o que acontece? Jesus destravou. O nosso nome não, o dele. Jesus, ele tem um nome acima de todo outro nome. Jesus Cristo, ele venceu. Ele tem um nome limpo. E através da cruz, ele tem o direito de emprestar o nome dele para nós. É isso que significa a nova aliança. A nova aliança significa Jesus emprestando o nome dele para a gente. Isso é receber a justiça de Cristo. Isso é justificação pela fé. Isso é nova aliança. Então a nova aliança não muda a lei, não muda nada. O único detalhe que muda é que agora nós temos um nome a quem recorrer. E esse nome, ele supre as nossas necessidades espirituais. E daí então é liberado para nós todas as promessas, inclusive a promessa do Espírito Santo e a promessa de recebermos a terra que nós perdemos quando Adão e Eva pecaram. Vocês estão entendendo? Queridos, então agora, depois dessa pequena introdução, agora vocês entenderam melhor, para a gente ver assim, como que Jesus chega e joga ali as bem-aventuranças. Ele jogou as bem-aventuranças querendo dizer, meus filhos, essas bem-aventuranças são as promessas que estavam todas travadas por causa do pecado de Israel. Agora Jesus desceu, eu vim aqui, eu vou vencer, vou destravar essas promessas, então o jubileu vai começar para vocês. O jubileu vai começar, como diz em Isaías 61. E então, por isso que Jesus agora traz, bem-aventurados humildes de espírito. Está ali no livro de Mateus, né? Vamos ler aqui, depois nós analisamos ali. Mateus capítulo 5, Jesus falando a partir do verso 3. Olha o que ele diz. Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O verso 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O verso 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, e bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Está vendo? Essa daqui é a primeira parte das bem-aventuranças. E nessa primeira parte da bem-aventurança, Jesus quis dizer assim, cada um de vocês são um vaso. Vocês são vasos de barro, igual o apóstolo Paulo fala, né? E Jesus fala assim, eu quero encher vocês da minha graça. Gente, nas 4 primeiras bem-aventuranças, Jesus nos enche com a sua graça. E daí nas últimas, o que ele faz? Ele nos faz canais dessa graça para abençoar a vida de outros. Vocês vão ver. Então, nós lemos aqui, ali, humildes de espírito. Deles é o reino de Deus. Então, o que é humilde de espírito? É aquele que reconhece que não é nada. Aquele que reconhece que depende totalmente de Deus. Eu reconheço que eu nunca vou conseguir vencer sozinho. Eu dependo de Deus, eu preciso dele. Esse é o humilde de espírito. Ou seja, você não vai receber a graça se você não sentir desejo e necessidade por ela. Os que choram significa arrependimento, sofrimento. Não são durões. Os que choram é aqueles que não são durões. Eles não têm vergonha de exteriorizar os seus sentimentos. E abrir o coração de Deus para Deus, né? Eu preciso de ti, eu sou um pecador. Você que chora, você será consolado. Você vai ser consolado com o preenchimento dessa graça na tua vida. Bem-aventurados os mansos, porque herderão a terra. O que é manso? Manso aqui significa dócil. Já viu quando você vai no sítio lá e falam, olha, aquele boi ali é manso. Aquele boi é manso. Ou então, ele não foge quando você vai ali. Ele nem te pega, mas também ele não foge. Ele não é arisco. Ser manso é não ser arisco. É não fugir de Deus. É não ser rebelde. É não ser violento também. E fome e sede. Fome e sede significa você desejar Jesus mais que tudo. Você deixar que ele preencha cada cantinho do teu ser.
para isso, até para a gente entender essa questão de fome e sede, eu quero contar para vocês a história do pastor Douglas. O pastor Douglas fala, quando ele era criança, ele gostava muito quando vinha na cidade dele um parquinho. Aquele parquinho que tinha assim um carrossel, né? Tinha um carrossel, tinha ali o trenzinho que levava para lá, trazia para cá. Era um projeto de montanha-russa, né? Mas bem fraquinho, bem simplesinho. E outros brinquedos mais que tinha naquele parquinho. Diz que ele adorava aquele parquinho. O parquinho ia para outra cidade, passava um tempo, voltava ali de novo, e lá estava ele enchendo o saco do pai para o pai dar um dinheirinho para ele ir no parquinho de novo. Ia 200 vezes no parquinho e nunca cansava. Mas o que aconteceu? Diz ele que um dia o pai dele levou ele para onde? Para o Beto Carreiro World. Ele já estava maior, né? Aí ele falou assim, depois que ele foi no Beto Carreiro, nunca mais ele quis saber do parquinho. O parquinho perdeu a graça. Não tinha mais sede pelo parquinho. Mas aí diz ele que passou um tempo, ele foi para os Estados Unidos e foi na Disney. Aí ele não queria mais o Beto Carreiro. Você entendeu? Nós podemos dizer assim, ó, Jesus Cristo, ele está falando aqui nas bem-aventuranças, você só vai ser preenchido de mim, você só vai ser preenchido da minha graça, quando eu for a Disneylândia da tua vida. Quando Jesus, ele for tão importante para você, que todas as outras coisas, todos os outros parquinhos, os parquinhos das baladas, os parquinhos da conta bancária, os parquinhos do trabalho, os parquinhos da fama, isso aí não tiver mais nenhum sentido para você. Isso é ter sede de Cristo. É quando você pensa tanto nele, que as outras coisas perdem o valor. Que interessante, né? Então é isso. Nessa primeira parte, Jesus ele nos ensina como que nós podemos então ser preenchidos por sua graça. A primeira parte das bem-aventuranças é isso. E a segunda parte? A segunda parte ali, depois vocês podem ler, eu não vou ler tudo que nós temos pouco tempo, mas olha só, os misericordiosos, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os perseguidos, deles é o reino de Deus. E também deles é o galardão, fala ali. O que significa isso, queridos? Quando você, então, agora é um vaso cheio da graça, você vai derramar essa graça ali, ó, o vinho de Cristo, o sangue de Cristo, a salvação, a justiça que você recebeu, você quer encher os teus vizinhos, os teus colegas da faculdade, teus colegas de escola, os teus familiares que não são cristãos, você vai ser misericordioso, você vai ser pacificador, e mesmo quando perseguido, você vai continuar fiel a Cristo, porque nada te abala, porque para você o mais importante é ter essa graça de Deus, e está sendo um canal dela para os outros. Não é legal isso? Vocês estão vendo? Então Jesus mostrando que você recebe o jubileu de Deus, você recebe a libertação, mas você espalha essa libertação para os outros. Ali, ó, só um detalhe, eu creio que todos ali vocês entendem bem, mas os limpos de coração, o que significa o limpo de coração? É a pessoa que é sincera. Ela faz a coisa certa pelos motivos certos. Você já viu que tem pessoas hipócritas, que elas são cínicas, que elas fazem para você uma coisa, mas na verdade elas estão com outro desejo no fundo, não estão fazendo por amor. Agora, quando você está cheio do Espírito Santo, quando você está cheio da graça de Deus, você vai ser uma pessoa pura como uma criança, e você vai agradar a todos desse jeito, fazendo as pessoas muito felizes. Olha só, depois em seguida, vem ali o sal e a luz. Vamos ver, esse texto é bem conhecido, muito importante. Tem até aquele hino, né? Vós sois o sal da terra. A gente gosta, né? Vocês são o sal, verso 13. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, Jesus aqui, nessa segunda parte, quando termina as bem-aventuranças, ele dá uma reforçadinha na questão de como você pode ser canal da graça. Você é um vaso cheio da graça, você tem que ser canal, você tem que ser sal e luz. Eu tenho uma lista de oração, onde eu oro pelos meus irmãos que estão longe de Jesus, eu oro por amigos e pessoas queridas que estão longe de Jesus. Hoje, quando eu estava chegando aqui na frente da igreja, parou uma moto, um amigo que foi colega de infância, há 30 anos atrás, que eu nunca mais tinha visto. Ele era amigo de infância, e ele era vizinho do meu avô, ali em Cruzinha, ali perto de Santa Teresa. Meu avô frequentava a igreja de Santa Teresa. E quando eu cheguei aqui, o Miltinho
buzinou, e eu tive que ir lá atender ele. E sabe o que ele disse? Ele falou assim, ó, vai lá na igreja e ora por mim. E me visita, eu estou precisando de Deus. Ele ia na igreja, eu nem me lembro se ele chegou a se batizar, mas pelo que ele falou, ele está longe de Deus. Vou colocar ele na minha lista de oração. E quando eu oro por essas pessoas que estão longe de Cristo, é que eu falo, Senhor, ajude para que eu possa ser o sal da terra e a luz do mundo para essa pessoa. Você tem que orar assim a cada dia também. Você tem que orar pelas pessoas. Olha só, o Sermão da Montanha, ele demonstra algo assim. Sabe o que o Sermão da Montanha demonstra? Que se você não está distribuindo graças, se você não está distribuindo bênçãos da graça, é porque você não está cheio. Então avalie a tua vida, caia diante de Jesus chorando, porque os que choram serão consolados. Caia diante de Jesus, Senhor, eu não estou sendo o sal da terra, eu não estou sendo a luz do mundo, então é porque está faltando aqui. Esse vaso está meio vazio. Se você não está fazendo nada, o vaso está vazio, porque todo o Sermão da Montanha, Jesus trabalha isso, ele trabalha. Você recebe, você distribui. Você recebe, você distribui. Não tem ali, ó, o vaso ali derramando nos outros copos que estão vazios? É isso. Você tem um monte de copos vazios aí, por aí. Pessoas que estão com a vida sem sabor. Você é o sal que vai levar o sabor. O bem do sal e luz impacta positivamente a sociedade. Com amor, com verdade e com presença. A luz, então, a presença da luz elimina todas as trevas. Esse mundo está escuro. Você conhece tantos amigos que estão com a vida escura que eles não conseguem enxergar um fio de esperança. Mas você pode ser a luz e demonstrar que há esperança para esse teu amigo, para essa tua amiga, para esse familiar. Agora, outro ponto importantíssimo. Eu quero que vocês encontrem comigo Mateus 5,45. Mateus 5,45. Vamos ver aqui? Permita ler, fala assim, ó, porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa... Desculpem, eu li o 46. Para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus, porque Ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Vocês viram o que Jesus fala aqui? Ame os teus inimigos. Ore pelos que te perseguem, para que você seja filho do Pai Celeste. Sabe quantas vezes Deus é chamado de Pai aqui nesse texto? 17 vezes. Então, o Sermão da Montanha, Jesus pega a lei de Deus e coloca em cima da mesa e fala aqui, ó, vamos jantar juntos? Vamos jantar junto com o nosso Pai? O que Jesus está querendo demonstrar? Que você e eu, para sermos obedientes à lei de Deus, para recebermos a nova aliança, para recebermos o Espírito Santo, para sermos vasos cheios da graça, nós temos que o quê? Nós temos que encontrar esse Pai. Nós precisamos viver com esse Pai. Nós precisamos cada dia nos assentarmos à mesa do Pai. Olha só, eu coloquei ali um resumo, depois eu vou mandar para a irmã Kátia. Vou mandar os slides aí, que se alguém quiser, daí pede para a Kátia, tá? A Kátia manda para vocês, tá bom? Se alguém quiser, lá, tá a Kátia lá, depois vou mandar os slides daí, para quem quiser meditar um pouquinho mais e mostrar para alguém, talvez, que não veio, né? Às vezes a gente fica pensando, olha, aquela pessoa não veio, precisava ouvir essa mensagem. Aí você pode ver o resumo ali nos slides, e também pode assistir no canal do YouTube, né? Então, olha só, 7 vezes que fala do Pai no Sermão da Montanha, traz a recompensa. O Pai recompensa em secreto. 4 vezes mostra que o Pai supre as necessidades. 2 vezes fala que o Pai, Ele dá o perdão e Ele quer que você também dê o perdão e receba perdão. 2 vezes fala da natureza do Pai e a natureza do Filho. 1 vez fala que o mundo glorificará o Pai se você for o sal da terra, a luz do mundo. E 1 vez fala que o requisito para entrar no céu é você fazer a vontade do Pai. Será que é por acaso que tem tantas vezes a palavra Pai? É a palavra mais repetida em todo o Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. É porque, queridos, sabe por quê? O principal motivo porque a palavra Pai está ali? Porque você precisa ter a tua natureza mudada. Se a tua natureza não for mudada, você não vai obedecer à lei de Deus. E a tua natureza só é mudada quando você recebe essa graça poderosa no teu coração. Quando o vaso fica repleto da graça.
então aí você se torna filho. Apenas filho obedece. Escravo acha que a lei é um peso, não é verdade? O escravo sempre acha que a lei é um peso. Uma vez eu me encontrei com um amigo, ele falou: ih, pastor, até uns 3, 4 mandamentos eu consigo obedecer, dos 10 eu não consigo mesmo. Talvez alguém aqui já pensou isso, não precisa levantar a mão, tá? Mas queridos, às vezes a gente pensa assim, é muito pesado obedecer a lei de Deus. Se é pesado é porque você é escravo, e se você é escravo é porque você não recebeu o jubileu, porque no jubileu os escravos recebem a libertação, amém? Então, olha só, então a natureza, os filhos, eles fazem naturalmente, ele perdoa os que ofenderam naturalmente, eles amam os inimigos naturalmente, eles ajudam os pobres, por quê? Porque o coração deles é igual ao coração do Pai. Isso é maravilhoso, né? Então a gente pode ter essa vitória. Agora, mudando um pouquinho de rumo aqui, mas como que Jesus muda a nossa natureza? Ele escreve a lei nas tábuas do nosso coração. Ali Jesus falou então no capítulo 5, um texto que a gente usa muito, 17, 18, não penseis que eu vim mudar, eu não vim mudar, eu vim cumprir a lei. E daí Jesus fala, a justiça de vocês tem que ser superior à justiça dos publicanos e fariseus. 5, verso 20. Então, ou seja, a nossa justiça precisa ser interior. A lei precisa ser impressa no coração. Vamos ver ali, ó, Jeremias 31, verso 33. Aqui fala uma das promessas no Antigo Testamento que falam sobre as bênçãos da nova aliança. Quando as promessas fossem destravadas pela presença de Jesus, haveria algo fantástico que aconteceria. Jeremias 31, verso 33. Olha que impressionante o que era a promessa. 30, verso 31, eu leio para nós. Não, 33, né, desculpa. 31, verso 33. Ali fala, olha só. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Vocês viram? Então Jesus falou, eu vou escrever a minha lei no coração deles. Esse é o sentido que Jesus está querendo reforçar no Sermão da Montanha. Ele está dizendo assim, ó, chegou a nova aliança. Eu estou destravando agora todas as promessas na cruz, eu vou terminar de destravar. E se vocês quiserem viver uma vida de obediência, vocês precisam o quê? Pedir que Deus imprima a lei no coração de vocês. É isso que precisa. Em outro texto ali também do Antigo Testamento, ali no livro de Ezequiel 36, então a promessa é o seguinte, eu derramarei sobre vocês o meu espírito, e tirarei de vocês o coração de pedra e colocarei um coração de carne. É a mesma ideia em outras palavras. O Espírito Santo que imprime a lei de Deus no nosso coração. O Espírito Santo dá um novo coração. E então, queridos, quando a lei entra no coração, as coisas mudam. Opa, acho que eu passei para frente aqui. Ó, então, quando a lei entra no nosso coração, então a lei impressa no coração, a lei leva à aliança. E a aliança Deus fez quando? Lá na criação, tanto que o sábado é o sinal da aliança. O sábado é o sinal da aliança. E então agora, a cultura da honra. Então, ó, se a lei está no coração, se a lei me leva para a aliança me leva para a criação, me leva para as origens, o sábado me leva para as origens, o jubileu me devolve para as origens, quando eu recebo a terra que foi perdida por Adão e Eva, é como se o meu coração voltasse ao Éden, certo? E o que aconteceu no Éden? No Éden, Deus tinha feito o homem e a mulher à sua imagem. Se o ser humano foi feito à imagem de Deus, então agora Jesus chega no Sermão da Montanha e fala assim, olha, se você é um vaso cheio e você tem um inimigo, você vai olhar para o teu inimigo e falar, ele é meu inimigo, mas ele é a imagem de Deus. Eu não posso falar mal dele. Eu não posso tentar desconstruir a imagem dele. Eu não posso insultá-lo. Jesus falou, se você insultar, se você odiar, você é assassino, porque você pode não estar sendo assassino da pessoa em carne, mas está sendo assassino da imagem de Deus. Você está afrontando a imagem de Deus. Você entendeu? Quando você chama o teu irmão de burro, de bobo,
Já viram que às vezes no trabalho, assim, brincando, não é assim? Às vezes brincando a gente fala assim, algum termo pejorativo para os amigos ou para as amigas. Os homens principalmente fazem isso. Gente, isso denigre a imagem de Deus na vida da pessoa. Isso destrói a imagem de Deus na pessoa. E sabe o que eu queria dizer a vocês? Esse ano 2026, sejam vasos repletos e que abençoe a vida dos outros. 2026 é ano de política. 2026 é ano de política. Veja os teus opositores políticos e ore e cai de joelhos. Senhor, ajuda-me a lembrar que essa pessoa é a imagem de Deus. Ajude a entender que não importa a ideologia política, essa pessoa é a imagem de Deus. Lembre-se que os candidatos, os eleitores, os militantes, todos são imagem de Deus. E se você os atacar, quer seja pelo Twitter, no grupo do WhatsApp, no grupo, no Facebook, no Instagram, aonde quer ou pessoalmente, você pode furar todo o vaso e vazar todo o vinho que tem dentro dele, se você fizer o que não deve. Irmãos, eu sou pastor já há alguns anos, e chega no período de eleições, às vezes a gente tem que cancelar os grupos de WhatsApp da igreja, bloquear tudo. Mas eu creio que aqui em Cascavel não vai precisar. Que todo mundo vai falar, não, pastor, de agora em diante, nós vamos considerar todos, seja corrupto ou não, seja isso ou não, seja aquele ou não, seja qual for a ideologia, nós vamos amar, orar por eles, porque eles são a imagem de Deus. Porque quando eu tenho o coração cheio de graça, eu quero que a imagem de Deus se multiplique. Eu não quero de maneira nenhuma pichar a imagem de Deus, destruir a imagem de Deus. Queridos, isso é muito importante. E veja, e sobre o cônjuge, o meu cônjuge está incompatível. Só briga, só briga, só briga. Jesus falou, os fariseus falaram para vocês, os escribas, que quando o cônjuge está dando trabalho, a fila anda. Manda embora e arruma outro. Agora Jesus fala, não, quando você está cheio da graça, o cônjuge, mesmo incompatível, mesmo que fala umas bobagens, mesmo que às vezes se decepciona, mesmo que às vezes te faz chorar, mas o cônjuge, ele é o quê? É a imagem de Deus. E você não tem que descartar ele no primeiro problema. É lógico, aqui nós não estamos incentivando que você seja tolerante ao abuso. O abuso, violência, perigo de morte é outra coisa. Mas Jesus, ele quis dizer assim, considere o teu cônjuge que está dando trabalho, ele é a imagem de Deus, ore por ele, busque a Deus por ele. E a sexualidade? Jesus falou, lembra que foi dito? Não adulterarás, eu porém vos digo, o homem que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela. O que Jesus quis dizer? Você tem que honrar as mulheres, honrar os homens, quer seja feio, quer seja bonito, você tem que honrar e falar assim, essa mulher não é um pedaço de carne para eu cobiçar, essa mulher é a imagem de Deus. Eu tenho que respeitar a imagem de Deus. Entendeu? É honra. Você honra o inimigo porque ele é a imagem de Deus. Você honra a pessoa que tem uma ideologia diferente porque é a imagem de Deus. Você honra as mulheres, mesmo aquelas que saem com pouca roupa aí na rua, ou lá na praia, ou na internet. Você honra porque é a imagem de Deus. Então, você não vai querer pornografia, porque quando você fica olhando a pornografia, você está desonrando a imagem de Deus. Você está ofendendo Deus. Vocês estão entendendo? Então, por isso, Jesus ele foi dando uma ideia mais profunda da sua lei, dos seus mandamentos, queridos. E então, aí Jesus traz o Pai Nosso. Pai Nosso, então, Jesus colocou o canal das bênçãos. O que Jesus quis colocar? Jesus fala assim, nesse mundo de pecado, no conflito entre o bem e o mal, você vai ter dificuldades. Vai haver muitos momentos que vai vazar um pouquinho do vinho. A graça, às vezes você vai poder perder um pouco da graça. Então o que Jesus fala? Por isso que eu quero te dizer, você tem que orar. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Você tem que orar, e a outra, ali no capítulo 7, versos 7 e 8, pedir, buscai e batei. Então Jesus colocou várias maneiras da pessoa buscar conexão para reabastecer. Mas Jesus colocou o perigo. E eu quero terminar com o perigo, gente. Jesus colocou perigo à vista. É isso que Jesus colocou. Existem alguns perigos que podem causar o esvaziamento do vaso. Olha que tristeza lá, o vaso. Alguns de nós estamos igualzinho aquele vaso ali, cheio de furo.
O que fura o vaso? Os ídolos. Os ídolos que Jesus falou no Sermão da Montanha, o dinheiro, o aplauso, o amor ao aplauso, o orgulho que não quer perdoar quem ofendeu, o aplauso que você ama, mais um aplauso que é Jesus, o dinheiro. Jesus falou, ninguém pode servir a dois senhores. E ele fala do tesouro no céu, tesouro na terra. Então, os ídolos podem te derrubar da graça. Os ídolos, eles vão carunchando, vão furando e fazendo você perder a graça que você recebeu. Muito cuidado. E Jesus termina falando das escolhas. É muito perigoso você viver nesse mundo, porque todo dia você tem que fazer escolhas, não é assim? Todo dia você tem que fazer escolhas. E Jesus falou, existe o caminho que dói, existe o caminho que não dói. Jesus fala, cuidado, porque geralmente o caminho que não dói é o caminho que fura o vaso. Você tem que se sacrificar, mas sempre se manter ao lado da verdade, ao lado de Deus. E aí, Jesus também falou que existem líderes que não são alinhados com a vontade do Pai. Jesus fala assim, cuidado com os falsos profetas, com os falsos mestres. Jesus fala assim, eles vão te levar para o buraco. Não é assim? Quem é que você segue no Instagram? Quem são os teus gurus? São pessoas dignas. Porque às vezes a gente pensa em falso profeta, falsos mestres, só gente da igreja. Mas cuidado, gente, às vezes tem cristãos que estão seguindo muitos pastores e pregadores que falam mal da igreja, que falam mal dos dízimos, falam mal do sábado, falam mal da lei de Deus. E quando vê, tem irmãos, parece que adoram, irmãs também, que adoram alguns pregadores dissidentes da igreja adventista, que vive enchendo de minhoca a cabeça, não é assim? E daí quando vê, está enfraquecendo a tua fé. Mas também eu digo mais, quem são os influenciadores que você segue no Instagram? Já perceberam que às vezes, de vez em quando, eu tenho que dar uma geral assim, no meu Instagram, no YouTube, e falar, por que eu estou seguindo essa pessoa aqui? Mateus 7, isso aqui é um líder que não segue a Jesus, vou cair fora desse. Tem pessoas às vezes que estão nos influenciando para coisas erradas, estão furando o vaso. Mas, gente, eu quero fechar com isso aqui, Sabe qual que é o maior perigo de todos? É uma vida espiritual superficial. Jesus falou, se você fizer a casa em cima da areia, vem a chuva, vem a tempestade, acabou. Se você fizer sobre a rocha, como que a gente imagina, né, a casa sobre a rocha? A gente imagina a casa sobre a rocha assim, né, uma pedra, e a pessoa faz... Desde criancinha eu aprendi assim, né, na escolinha. Mas não, gente. Quem conhece melhor de construção civil vai ver o que Lucas fala sobre essa parábola. É o último verso que nós vamos ler. Lucas capítulo 6, verso 47 a 49. Olha que impressionante isso. Lucas 6, verso 47 a 49. Olha o que Jesus falou. Eu vou mostrar a vocês quem é semelhante a todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas bateram sobre ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Vocês entenderam? Que aqui Lucas ele traz um ingrediente para você poder colocar a casa sobre a rocha. Não é você construir lá em cima de uma pedra. Significa o quê? Você cavar. Quem trabalha com construção civil sabe. Olha lá, no mínimo 3 metros as estacas para fazer um prédio aí, até 30 metros. Uma estaca chega a pesar 10 toneladas. Tem concreto, tem pedra, tem ferro, aço ali no meio. E às vezes muitas estacas que talvez cheguem até a rocha lá embaixo, para daí ter estrutura para aguentar as intempéries da vida. Vocês estão entendendo?
Então, se você quer ser realmente um cristão que mantém o vaso cheio da graça, Jesus disse, você vai ter que cavar, vai ter que cavar, vai ter que cavar profundamente. É um processo. E esse processo vai até lá na rocha. Você firmar a tua vida na rocha que é Cristo, a cada dia, a cada mês, a cada ano. Eu termino dizendo a vocês, um ano para valer a pena. 2026 vai ser um ano para valer a pena, se você colocar a tua vida sobre a rocha. E aonde que a lei de Deus foi escrita? Na rocha, na pedra. Ele escreveu com o seu próprio dedo. Agora ele quer escrever no teu coração. E Jesus, queridos, ele quer que você cave estudando a Bíblia, orando. Não fique só em devocionais e ouvir áudiozinhos, mesmo que seja de pastores bons, mesmo que seja meu, seja de qualquer pastor da Novo Tempo. Vá direto à Bíblia, um capítulo por dia, ou ali um subtítulo por dia. Medite na palavra, estude a lição. Você tem que ter a lição. Isso que é cavar, é vir na escola sabatina, é vir nos cultos, é você orar todos os dias, é você buscar a Deus. Você tem que cavar, senão você vai furar o vaso, vai ser furado pelos ídolos, pelas escolhas e pelos influenciadores errados, e você vai naufragar. Um amigo era um grande líder, um grande pastor. Daí eu me lembro quando ele foi demitido, porque ele se envolveu com uma mulher. E foi tudo tão triste. Daí um outro amigo nosso falou, olha, aquele ex-pastor veio falar comigo e disse, sabe quando foi que eu caí no pecado? Não foi quando eu fui dormir com aquela mulher e cometi aquele erro que destruiu minha família, que destruiu meu ministério, que destruiu minha vida para sempre. O meu pecado não foi na hora que eu fui para a cama com ela, lá para o motel. Falou, o meu pecado, ele disse, foi quando há 10 anos atrás eu fui colocado no departamento, eu tinha que correr tanto, eu tinha que trabalhar tanto, eu tinha que fazer tantos eventos, tantas coisas, que eu parei de fazer uma coisa que eu fazia todo dia, estudar a Bíblia e estudar a lição. Só estudava de vez em quando. Eu parei de cavar. Veio a tempestade e levou. Eu pergunto a você, será que você tem alguma coisa que está impedindo você de cavar? Talvez você é empresário, é estudante, talvez você corre tanto. Jesus quer convidar você hoje. Cave fundo. O alicerce tem que chegar lá na pedra, na lei de Deus, em Jesus Cristo, a cada dia. Porque a pedra no final vai derrubar todos os reinos desse mundo, como diz Daniel 2. Mas a pedra permanece para sempre. Quem nessa manhã quer dizer ao Senhor, 2026, a palavra-chave da minha vida vai ser cavar. Eu quero cavar. Amém? Eu quero cavar. Você quer cavar também? Que a gente possa cavar e chegar lá. Pai querido, obrigado por essa manhã. Esse estudo que tivemos aqui, que o Senhor esteve trabalhando no nosso coração. O Senhor esteve mudando a nossa vida e mostrando como o Sermão da Montanha é tão importante, que tem a ver a respeito da lei, tem a ver com o sábado, tem a ver com a nova aliança. E nós queremos cavar, queremos ter nossa vida na rocha, queremos ter nossa vida em Cristo. Ajude a estudarmos mais a palavra, a lição e colocarmos em prática, em nome de Jesus. Amém, Pai.